Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Antes de eu introduzir, então, esse episódio, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva no canal, que eu sempre esqueço de pedir isso. O tema de hoje é sobre algo que a gente muitas vezes não percebe, que são as sensações. O que a gente sente nos lugares em que a gente está, como que a gente se sente conosco, com a nossa vestimenta, com o nosso corpo, e como a gente se sente com o nosso trabalho, como que a gente se sente ao vender o nosso trabalho. Então, eu estou aqui com especialistas em vendas, em consultoria de imagem e arquitetura, mais precisamente em psicoarquitetura, né? Sim. Sejam muito bem-vindas, então, meninas. Hoje eu vou deixar vocês se apresentarem, então. Pode começar, Bruna. Bom, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, Bru, pela oportunidade. Tá sendo uma experiência que eu vou levar pra vida, né? Acho que é uma das minhas primeiras experiências, assim, sendo entrevistada. Bom, eu sou a Bruna Almeida, né? Eu sou hoje, me considero uma mulher em resgate de mim mesma. Tenho 34 anos e estou me resgatando, né? Me reencontrando, buscando minha verdadeira identidade, a minha essência. Esse episódio vai ser o máximo pra gente. Todos nós aqui estamos Sou nesse mãe, processo. né, de um grande motivo. Até o motivo de eu estar aqui, eu digo que ele tem 3 anos de vida. Porque eu não estaria morando em Florianópolis se não fosse esse cara. Eu não estaria no podcast, eu não estaria à frente de mulheres, eu não trabalharia com vendas e talvez nem com digital, porque eu sou arquiteta, né? Eu levei 9 anos para concluir minha faculdade. Migrei para esse ramo, não era uma profissão de sonho, mas foi algo que eu aprendi a amar, a admirar, né, a me sofisticar. Realmente aprendi muito. Eu digo que hoje eu não atuo na área da arquitetura, vai fazer 2 anos, mas eu trouxe toda uma trajetória, trouxe uma bagagem, né, trouxe uma construção até de posicionamento de estar aqui hoje. Foi da profissão que eu escolhi. E hoje eu trabalho com mais de 100 mulheres, né? Eu entrei no mercado digital em busca de renda extra, na questão de resgate, de autoidentidade, a questão de me tornar uma ajudadora do meu lar. E acabei construir uma trajetória, uma experiência, fui atraindo outras pessoas, vendo o meu estilo de vida, o que eu fui construindo, a minha especialidade. E hoje eu já sou mentora de mais de 100 mulheres, também casais, não só mulheres. Mas hoje já tem famílias que estão acessando o meu conhecimento, tendo o meu direcionamento e ensinando a trabalhar com a internet. Ela é bem mentora mesmo. Olha o tempo que eu vou falando do... mas muito bom mesmo. Obrigada. E tu, Gabi, então explica como que a arquitetura chegou na tua vida e mais especificadamente, a psicologia. Então, eu sempre gostei de psicologia e de arquitetura, mas sempre foi muito escondido na minha vida, na verdade. Eu sinto que foi se mostrando com o tempo. Da arquitetura, que foi sempre a primeira opção e foi a que eu mantive, foi do colégio, daquelas coisas de que, eu gosto de geometria, eu gosto de geografia, então a gente vai seguindo ali. E eu sempre fui a pessoa de, eu preciso que você desenhe para eu entender, senão eu não entendo. E aí, justamente por isso que a arquitetura entrou na minha vida. Mas foi até o que eu falei pra Bruna, eu comecei na arquitetura pelos motivos errados, mas continuei pelos certos. E a psicoarquitetura entra nisso também, que eu sempre gostei de conversar muito, sempre fui a pessoa que liderava ali os grupos, que conversava com todo mundo. Então, sempre gostei de psicologia também, era um interesse, mas que eu sempre tive um receio, não era aquela paixão, de certa forma. E aí, durante o processo, eu descobri que é muita questão de gestão, é de tu conhecer a pessoa, é de tu ouvir a pessoa, entender a essência dela. E a psicologia traz isso junto, né? Então, a psicoarquitetura foi perfeita nesse sentido, foi, eu acho que o match perfeito, porque eu sinto que o que mais traz prazer mesmo é a gente ver que não, eu realmente consegui entender o que a pessoa nem sabia o que ela queria. Transmitir através da arquitetura isso para ela, essa sensação Exatamente. de... O que a pessoa está buscando quando ela te contrata? Para uma residência, para um local corporativo, assim, que ela quer mais produtividade, que ela quer mais descanso. Então, tu entende exatamente sobre ela. É particular, faz o teu questionário com ela, entende a psicologia dela. Isso, é basicamente uma conversa. É muito o que a gente faz aqui. Eu digo que, ao diferente de muitos arquitetos aí na área, ao invés de, eu quero uma fotinha do Pinterest, o que que tu quer? Ou, né, geladeira side by side, aquelas coisas. Não, eu quero saber, tu gosta de viajar? Como é que é a tua rotina? O que que faz? Qual é a série que tu gosta? Porque tudo isso, na verdade, transmite muito da essência. A gente vai ver, a gente vai frequentar lugares que a gente acha bonito. Quem nunca foi numa cafeteria, por exemplo, só porque achou bonito e nem sabia exatamente o que ia ter de comida? É exatamente isso. O corporativo entra nisso, o comercial, na produtividade também, que a gente é muito influenciado pelo nosso local, mas principalmente pela nossa essência, né? A nossa casa tem que transmitir quem a gente é.
E para ti, Samira, como que a imagem, então, a nossa imagem transmite as sensações? Como que é? Sim, bom, eu sou a Samira Gomes, estrategista de imagem, e eu iniciei nesse universo há um pouco mais de 10 anos. Então, eu tô na área da moda, iniciei como maquiadora, passei por algumas emissoras de televisão, depois passei pelo mundo digital, né? Das estratégias ali do universo digital em algumas confecções de moda lá em São Paulo. E aí, aqui em Floripa, eu decidi que eu ia me especializar em consultoria de imagem e me comunicar dessa forma. Então, Se hoje, posicionar, né? exato, passei pelo posicionamento. Então, desde a parte lá dos 10 anos atrás, como maquiadora, eu vi que eu tinha esse know-how. Eu falei, não, vou me especializar ali, me posicionar como estrategista de imagem, voltada para mentores e palestrantes. E a consultoria de imagem não é aquilo que eu imaginava que era o que o Esquadrão da Moda parece ser. Eu conversando com a Samira hoje eu entendi que é muito mais comportamento humano, que é por que eu me visto de tal forma, por que tu tem que falar pra Bruna, essa peça vai ficar melhor em ti, porque tu conheceu a personalidade dela. É diferente da Gabi, da minha, da tua. A gente tá totalmente diferente aqui, os nossos estilos, porque nós somos pessoas totalmente diferentes. Sim, eu costumo falar que antes da gente passar pelo processo da consultoria, a gente precisa primeiro entender essa mulher, né? Saber o dia a dia dela, a essência, o estilo pessoal. E muitas vezes as pessoas chegam em mim falando, eu não sei o meu estilo pessoal. E aí é onde a gente destrincha isso, é onde a gente tira, a gente capta essa questão da essência da pessoa. Acredito que você também passa por isso, né, Gabi? Sim. A gente traz a essência da pessoa e eu uso algumas ferramentas de PNL, algumas ferramentas de mapeamento comportamental para extrair a essência e aí a gente coloca o estilo e aí depois conecta com o objetivo dela. Então, quando a gente une tudo isso, a gente tem ali o sucesso da imagem pessoal, onde a gente consegue transmitir essas questões da nossa imagem. E hoje tu é especialista, então, em posicionamento digital, né? Para esses mentores. Sim, hoje eu trabalho especificamente com mentores, palestrantes e empresários também, né? E o que eles mais buscam, assim, na imagem? Então, se diferenciar. Como que eu posso me diferenciar dentro do meu universo? Principalmente quando a gente fala do digital. Porque, assim, quando a gente fala de Instagram, né? A gente tá subindo o nosso feed e tá ali. A gente vai passando. E quando a gente encontra um diferencial, um posicionamento, que a gente pega ali a nossa assinatura de marca, a gente consegue trazer essa diferenciação na nossa imagem. Então, hoje as pessoas buscam muito essa diferenciação e de que forma eu posso me posicionar e trazer a minha assinatura de marca. Bruna, então conta pra gente como que é pra ti esse teu posicionamento novo aí, que tu saiu do mercado, então, de afiliada, na verdade, tu passou a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo que tu conseguiu sucesso nisso. Hoje, agora, ouvindo aqui um pouco a Samira, casa muito com o meu processo, com a minha trajetória. Ouvindo ela, eu tenho uma estimativa que 1 ano e 6 meses eu fiquei totalmente perdida, porque eu mergulhei nesse universo. Parece que um arquétipo, um modelo de personagem dentro de Instagram, de quem trabalhava como afiliada, de quem vendia. E eu ainda estava me resgatando, não sabia ainda quem eu era, tinha me perdido em alguns quesitos. E eu fui, às vezes, copiando algumas pessoas, fazendo até a roupa, a forma de falar, a forma de gravar. Se eu vejo meus stories de 2023, eu vejo, nossa, não era eu. Não se identifica. Mas porque eu entrei nesse universo que era totalmente novo e eu achei que aquilo era certo. Então, foi até o ano de trajetória, de muito aprendizado, desafios, que eu te falei que foi os meus desafios, foi me encontrar a minha essência, ver aonde eu me sentia confortável. Foi no ano passado, em julho, ali, que deu uma virada. Eu fui numa imersão, onde eu vi várias pessoas, eu vi todas tinham as realmente referências, inspirações, elas eram muito diferentes em cima do palco. Cada uma tinha a sua essência, falava da sua forma, se vestia da sua forma e contava a sua história. Foi quando eu pareci, não, qual é a minha história? Quem é a Bruna? A Bruna não tem uma história triste para contar na internet. A Bruna é uma mulher que tá se reencontrando, que é uma mãe, que tá buscando se reencontrar, reconstituir uma família, eu reconstituí o meu lar, eu restaurei meu casamento com mais de 16 anos. Então, eu tive que pegar isso como uma potência e usar a minha história, até mesmo a questão de me vestir. Eu sempre fui uma pessoa bem, assim,
a bonequinha das colegas. Eu era totalmente rosa. Nossa. Sempre fui alegre. Eu fui muito do brilho, fui da época dos brilhos, das princesas. Então, depois eu fui... Quando a gente entrou para a área da arquitetura, quando eu comecei a me encontrar e ter troca com arquitetas bem sofisticadas, daí eu queria ser É uma elegância arquiteta. pura. Mas às vezes eu não conseguia. Eu sou pequena, então algumas coisas não combinam. Saias longas não combinam. Calças longas, às vezes, não me sinto bem. Então, hoje, amor, como tu acha? Não tá sendo você. Tanto que a roupa que eu ia vir hoje, ele falou assim, não, Bruno, não é tu. Coloca a tua cor, coloca tuas joias e seja você. Daí eu digo assim, agora eu estou me encontrando, sabe? E eu consigo observar, né? A gente nunca se viu, então eu consigo observar algumas questões. Você falando lá na sua infância, eu tenho até uma ferramenta que eu Ela uso. percebe tudo. Hoje a gente Ai, falando, adoro. ela me desmembrou assim, eu vou ter que comprar essa consultoria, porque só a Samira me entendeu. E eu consigo observar aqui, você falando, eu gostava muito de rosa, a gente pega a sua essência. Eu acredito, você vai falar aqui, que você é aquela mulher que, por mais que hoje você seja contemporânea, moderna, você tem um romantismo. Sim. Você gosta de Dá pra ver laço. pelo cabelo, isso eu aprendi com essa Você Samira gosta hoje. de laço, você gosta de coisas delicadas, coração, tudo que remeta aos detalhes. Provavelmente, na sua casa, você seja aquela pessoa que gosta de trazer beleza, que repara nos detalhes, que gosta daquela mesa posta. Geralmente, pessoas da essência romântica, da essência feminina e delicada, têm essas questões de trazer beleza. Diferente, por exemplo, de mim, que sou uma pessoa criativa. Eu sou a pessoa que não observa esses detalhes. Para mim, o que chama atenção, o que brilha os meus olhos, né? Eu tenho essas questões do uau, espalhafatoso, diferente de uma mulher clássica. Talvez a Gabi entra muito nessa questão da mulher mais clássica, da mulher mais sofisticada, né? Que ela vai reparar também nos detalhes, só que o feminino, o romântico, ele tá muito instalado. E aí você vê na sua essência desde criança. Isso. Né? E eu trago uma ferramenta que fofo, volta nossa. para isso, da infância que a gente estava conversando. Sim. Então é importante a gente olhar para a infância para entender a nossa essência. E como a essência da moda define quem a gente é também, né? Porque a gente tá falando de detalhes e apenas com as roupas, o cabelo, as joias, a gente já conseguiu visualizar tudo isso que é uma pessoa delicada. E aí a gente vai fazendo as ligações, né? Exato. E aí a gente sabe que é uma pessoa que se importa mais com mesa posta. Então tudo isso a gente vai visualizando, isso na hora do briefing também é algo que eu fico vendo. É uma pessoa que às vezes não dá. Tipo, tem gente que não dá tanta bola, assim, tipo, pro que vai vestir. Então é outro estilo de pessoa. Aí uma pessoa que é espalhafatosa, maximalismo, eu acredito que tu vai gostar muito mais. Adoro. Adoro essa coisa contemporânea, maximalista. Tem até algumas pessoas, referências no mundo da moda, que usa. Eu gosto muito da Constanza, que ela usa aqueles óculos, sabe? Ela Apavelados. chegou aqui com esses óculos. A Samira, se tu vê ela pela rua, ela tá com um óculos diferente. E eu uso isso como assinatura de marca. Sim, Eu é quero bem que as fácil de pessoas- ver. Eu quero que as pessoas me reconheçam por alguma coisa. Exato. Então, antes era pelo batom vermelho. Quando eu maquiava, eu tenho até um desafio que fala do batom vermelho. E o vermelho me representa, é a minha cor de assinatura. E aí, agora eu tô com os óculos. Em breve, tô aí com uma marca de óculos, mas para que as pessoas tenham essa ligação, né? De olhar um óculos e lembrar de mim. E Exato. para que a minha marca no futuro tenha o sucesso que eu espero que tenha, que eu sei que vai ter, eu preciso fazer com que elas olhem um óculos e lembrem. Putz, esse óculos é diferente, lembrei da Samira. É o espelho, né? E aí a Constanza lembra muito isso, que ela tem um óculos. Ela é maximalista e eu acho Sim. chiquerésimo. Nossa, sobre olhar uma foto e não se reconhecer. Eu tive por 4 anos cabelo vermelho. Lá com os meus 20 anos era vermelho. Usei muito preto. E hoje já tô me encontrando mais. Principalmente depois da maternidade. Que tem essa questão de se cuidar. Até vem uma pressão de que tu tá tão exausta, né, da maternidade, que não volta a se arrumar. Eu ouvi muito isso. Preciso que... cadê a pessoa, né, que tu era antes da maternidade? Então tem essa pressão também. Não sei como que foi pra vocês duas que já são mães. Sobre todo dia ter uma energia a mais e levantar aí, não, peraí, eu tenho que ser minha melhor versão hoje, independente de todas as outras tarefas que eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor pra mim, pro meu marido, pro meu filho, eu tenho que estar bem para as pessoas ao meu redor se sentirem bem também. Sim, pra mim, não sei pra você, mas pra mim a maternidade foi uma desconstrução. Eu me senti totalmente perdida depois da maternidade, totalmente, assim. Eu tenho várias tatuagens no corpo,
por mim, eu não teria nenhuma. Eu tinha piercings, eu tirei... também. Eu não Tirei. pintaria o meu cabelo de vermelho, assim, de Eu jeito também. nenhum. Outras coisas também de corte de cabelo. Então, essa questão da maternidade, para quem tá passando por esse processo, é um processo muito mais delicado, Delicado. de se passar. Porque Sensível. a gente já tem outras prioridades, a gente já tira uma energia da onde não existe, a gente tira essa A gente energia. tira de onde não existe, mas tem, porque tu é mãe, tem a responsabilidade. Exato. E pra quem é mãe casada, eu sou mãe solteira, né? Então eu passei pela maternidade solo desde a minha gestação. Mas Desde a gestação. desde o dia que eu descobri, tipo, estou grávida, eu sabia que eu ia passar pela maternidade solo. Nossa. Nossa, e é aí- muito mais pesado. Aham. Tanto que a gente comentou que pra gente estar aqui hoje, o meu marido tá com meu filho e o marido dela veio trazer aqui e deixou o bebê na escola, a criança na escola. Então a gente deve muito aos pais. E Aham. pra ti já Foi desafiador. mais Foi desafiador. bem desafiador. E para quando a gente é mãe e casada, a gente ainda tem que ter aquela energia extra, porque a gente precisa também cuidar do Exato. nosso marido, né? A gente precisa estar bonita para nossa casa como um Exato. todo. Então, haja energia para isso, né? E aí pode dar o teu exemplo, então, de como que foi pra ti depois da maternidade? Usar esse romantismo na tua aparência? Na verdade, eu sempre fui uma mulher super a favor do amor, da paixão. Eu contei pra Bru que eu sou filha de um casal super apaixonados há anos. E, gente, a essência dela é extremamente romântica. Então, meu pai é o que faz o café pra mãe. Então, até hoje eu tenho a minha marca. Eu sou muito fã de cafés e cafeterias, é a minha paixão. Então, eu tenho a minha marca, que eu me perdi um pouco no meu início. Eu gosto da mesa posta, eu gosto de um aparador pra minha xícara. É muito engraçado o nosso cafés da manhã, porque ele é o meu oposto, o amor, né? Os opostos se atraem. Então, o lado dele é só a xícara e às vezes nem prato, às vezes pro pão. Mas na minha tem o meu aparador, a minha xícara. E assim, é meu dia a dia. Eu não abro mão da minha rotina da parte da manhã. E quando eu me tornei mãe, quando eu descobri a gestação, eu estava no momento da minha colação de grau, né? Na entrega do meu TCC, eu estava com uma azia e eu achava que era nervosismo do TCC. 3 dias depois eu fiz Nossa, eu lembrei do meu TCC agora, imagina. Eu fiz a entrega do meu TCC e ele falou, faz um teste que tu tá grávida. Eu digo, não, eu tô me formando, eu vou ser arquiteta, eu vou ficar rica, a gente vai mudar de vida. E veio a gestação, eu já tava desempregada, então foi um turbilhão. A gestação inteira foi um turbilhão. Ali com 4 meses do hotel, vamos pular para também, mentora, tomar tempo dos podcasts. Quando eu me tornei mãe ali também, eu já me perdi de mim. Eu já não sabia mais se eu queria ser arquiteta, não sabia se eu ia atuar, quando que eu ia voltar, porque chegou um sonho que eu tinha de ser mãe, que se esfriou. Com 26 anos eu sonhava em ser mãe. Depois disso, passou. Eu me tornei mãe com 31 anos. Né? Foi com 31 anos que eu descobri a gestação, então pra mim foi um baque. Não estava mais os meus planos, E bagunçou não a foi minha planejado estratégia. também, né? A tua Nada. também não foi, Também né? não Mas foi. A minha também não. Então atravessou no meio dos meus Atravessou no planos. meio de Atravessou. tudo e eu sentia como se o mundo todo tivesse fluindo e o meu parado. O meu parou. O meu corpo tá de tal forma. Minha profissão foi por água abaixo. Meus colegas estão se formando e vão seguir carreira. E todo mundo se conectou e parece que eu fiquei para trás. E daí a gente fez essa transição de vir morar aqui para buscar um novo meio. Foi quando já tinha batido o digital na minha porta, mas de outras formas, outros cursos, treinamentos. E eu sempre fui a pessoa de buscar renda fora, assim. Eu sempre não tinha uma renda suficiente, me achava inferior como mãe, como esposa, no meu ciclo de amizades, eu sempre ganhei muito pouco. Então, eu sempre fui de vender roupa, vender Mary Kay, vender isso. Sempre complementei renda, sempre dei um jeito de ter a minha renda. Então, aqui não foi diferente. Quando a gente veio pra cá, eu digo, eu vou fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Até eu tinha 4 meses. Daí começou, né, o tráfego pago, os patrocinados, e viva assim, venda sem aparecer e transformar. Era pandemia na época, né? Eu, na gestação, na verdade, eu fiquei a gestação na pandemia, mas quando a gente voltou pra cá já não tinha mais pandemia, que foi 2023. Daí começou os patrocinados e eu mergulhei totalmente no off, não sabia como isso funcionava, muito cautelosa. Fiquei praticamente 2023 sem aparecer, mas eu era aquela afilhada, né, que dizem, aquela afilhada do mercado digital que fazia a venda com um coque, um bebê pendurado, a casa pra fazer. Então foi muito Imagina o desafiador. estado da casa também, né? Era desafiador, mas ao mesmo tempo era uma vitória cada venda que eu fazia de algo que eu nem sabia que funcionava. Esse mundo, fui conhecendo pessoas, fui me conectando, comecei a investir em ambiência. Hoje, quer me perguntar, me dá uma dica para eu ter sucesso, eu me manter e realmente crescer e ser feliz no que eu vou fazer na internet. Invista em ambiência, se conecte, identifique com quem você está sentando, quais são as mesas, quais são os podcasts que você assiste, quais são as imersões, os eventos que você frequenta, faz total diferença.
Então, eu fui conhecendo pessoas, mudou totalmente o meu ciclo de pessoas, né? E eu hoje me conecto com pessoas do Brasil inteiro, eu tenho amigas do Brasil inteiro, São Paulo, então, nossa, eu não conhecia São Paulo, conheci São Paulo. E eu fui criando me encontrando, não fui criando uma personalidade, eu fui construindo uma personalidade, eu fui resgatando a minha personalidade com pontos de identificação, com mães. Eu também comecei com coque, eu fui, sabe? Então foi assim que eu fui E construindo. pra ti, Gabi, como que foi a tua jornada no empreendedorismo aqui? Que tu decidiu sair do teu emprego estável e montou o teu escritório. Gente, empreendedorismo é sempre um desafio todo dia, na verdade, né? Eu até falei assim pra Bruna, eu acho que tu tem que estar constantemente se desafiando pra tu criar a autoconfiança de vender para um projeto e tudo mais. Então, eu sinto que eu faço desafios comigo na vida particular, na Gabi CPF, para conseguir o CNPJ ser forte de fato. Mas o empreendedorismo sempre teve na minha vida. Eu me identifiquei muito com o que a Bruna falou, eu sempre vendi coisas no colégio, na faculdade. Então, sempre. Não imaginava isso. Porque a Gabi, ela já tem a fama de ser arquiteta cara, que é só jogadora cara, né, Gabi? Que tu tava falando que ela não ganha pelo orçamento mais barato. Sim, e assim, a gente tem que estar sempre mostrando o que faz e ouvindo muito. E é claro, tipo, agradar muito o cliente. E eu acho que o ouvir, pra mim, foi o principal, de fato. E a ambiência também. Então, eu comecei a ter coragem, de fato, de sair, porque tinha muito aquela questão de, meu Deus, eu vou sair daqui, que eu ganho todo mês um valor certo, pago minhas contas E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, realmente vai dar certo? Então, é todo aquele processo de se redescobrir. Não sou mãe ainda, mas é um processo antes, né? Tipo, de conseguir entender quem que é a Gabi, qual que é o estilo dela, qual que é a comunicação e qual que é o meu estilo de arquitetura também, porque até então eu tava num escritório onde eu fazia o estilo do meu chefe. E essa é uma descoberta também que até tu conseguir e conseguir guiar os teus clientes para isso. Mas voltando ali atrás, sempre foi algo que foi o meu sonho. Desde pequena eu falava, não, eu vou ter o meu próprio negócio. Eu não sei do quê. Eu já quis ser veterinária, já quis ser atriz, já quis ser um monte de coisa e eu não sabia do que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu ia. Então eu sempre fui muito honesta, tipo, desde sempre. Não, eu vou me formar e eu vou sair. Só que daí quando chegou, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E daí na ambiência, conhecendo as pessoas, indo pra palestra, foi onde eu. Não, vai ser isso. Se a pessoa consegue, eu também consigo. Então eu acho que é acreditar em si antes mesmo de ser, principalmente. Ouvir o cliente, né? Como tu falou, esse é o teu diferencial ali no atendimento. Que tu já me falou no off, que tu já recebeu devolutivas assim, do tipo, vou te contratar por causa do teu atendimento. Sim, já aconteceu bastante. Já me falaram assim, eu no início, principalmente, eu sempre perguntava: o que foi que não entendeu muito bem? O que não fez fechar, né? Caso já tenha acontecido, para caso ainda tivesse uma oportunidade. Sim. E aí eles falavam: não, o teu atendimento foi o melhor, mas hoje pra mim não cabe. Eu disse: não, tudo bem então. Então, tipo, se for isso, eu não me importo de não fechar. Porque, né? É o preço. E já aconteceu também de sair de uma reunião, assim, do primeiro momento, que eu sempre gosto de conversar primeiro com o cliente. Eles falaram, eu espero que a gente consiga te pagar, porque a gente gostou muito de ti. Então, é bem gostoso quando a gente fez, porque vê que realmente criou uma conexão. Porque é o que eu falo, é um relacionamento, né? Eu tenho clientes que eu já fiquei para mais de um ano atendendo eles. Então, a gente precisa ter um relacionamento bom, porque tu precisa me falar se tu gostou ou não. Eu preciso saber que tu gosta de uma mesa posta, que o teu café da manhã é todo bonitinho e do teu marido não é. Porque isso vai influenciar no jeito que vai ser a tua casa, principalmente. Como que é a precificação para vocês do serviço de vocês? Como que foi para vocês colocar esse preço e não baixar e para conseguir os clientes ali se valorizar? Assim como a Gabi fez, eu não vou baixar o preço, esse é o meu valor. Como o cliente disse, eu espero que a gente consiga arrumar o dinheiro para te pagar. É que hoje na minha área, como afiliada de produtos físicos ou produtos digitais, e eu sou a afiliada, então já vem precificado, mas eu nunca venho diretamente com o preço, é porque as pessoas que me procuram, elas também, né? Hoje, com a minha linguagem, com o meu conteúdo dentro do meu Instagram, eu transmito a qualidade de vida que eu tenho, Elas a minha conectam. transformação, as pessoas que me conhecem, veem, nossa, a Bruna não é a mesma Bruna de 3 anos atrás. Ela nunca estaria no Instagram, ela nunca falaria sobre produtos, ela era arquiteta. Quem é essa? Elas ficam curiosas. E eu
tento mostrar a minha leveza, a paz, sabe? Esse meu resgate. Então, quando a pessoa ela vem e pergunta assim, Bru, eu quero muito aprender o que tu tá fazendo. Como que tu faz? Daí eu falo que teve um processo, teve um investimento. Eu já falo, eu investi em ambiência, eu investi em conhecimento, eu tentei entender quais são as ferramentas que estão ao meu alcance. O que eu posso fazer com o meu celular da minha casa, conciliar com a minha rotina. Eu começo a dizer, ela pergunta assim, tá, mas o que mudou na tua vida? Mudou praticamente tudo, né? Hoje eu trato tanto o meu emocional, o meu espiritual, que se tornou um resultado financeiro no mercado de afiliadas. Então, eu acabo gerando um desejo tão forte nela de viver da forma que eu vivo. Eu acordo, eu faço o meu momento, eu cuido do meu filho com calma, eu levo ele para a escola. Quando eu falo quanto custa o ticket da minha mentoria, como eu vou introduzir, como eu vou ensiná-la, como eu vou entregar o meu conteúdo para ela, ela só fala assim, ó, eu vou dar um jeito. Sabe? Eu não tenho. Porque geralmente quem realmente, hoje acho que 80% das minhas mentoradas e mentorados são pessoas que chegam realmente sem condições, desesperadas, assim como eu cheguei. Partiu do zero, né? Que estão partindo de um do zero, não sabia. Eu dei o meu jeito e as pessoas dão o seu jeito. Então, a pessoa primeiro vê valor na transformação que ela vai viver. E ela ela quer a todo custo viver essa transformação também. E ela vai dar um jeito, sabe? Pra ti, Samir. Pra mim, como você falou, pra mim também tem a questão da história. São 10 anos de carreira. São 10 anos no universo da moda. É tudo aquilo que eu acabei construindo. Muito conhecimento. Sim, é muito conhecimento, muito investimento. Eu recebi pessoas na minha cadeira da beleza, que eu falo, que tem reconhecimento. Então, é uma história, né? Já maquiei vários artistas, já vesti vários artistas. Então, tudo isso acaba gerando valor no meu trabalho, no meu serviço, naquilo que eu vou entregar. Né? E aí tem a questão também do investimento que a gente faz na nossa ambiência, nos cursos que a gente faz, né? Que a gente acaba investindo em conhecimento. Então, eu pego todas essas questões, que são 10 anos, e acabo precificando e as pessoas realmente veem valor. Falam, eu vou dar meu jeito, eu quero fazer com você, eu vejo que você transforma mesmo, eu vejo os antes e depois nas suas redes sociais, e eu quero passar por isso também. Então, e eu costumo falar que quando a gente passa por uma transformação que é visível, né? Diferente quando a gente investe, por exemplo, que é muito importante, a gente investir em conhecimento sobre finanças. Muito importante. Vamos investir, Sim. é importante. Só que se eu abro minha carteira hoje, você não sabe quanto tem na minha carteira. Eu posso estar transmitindo valor, só que minha carteira tá? Não sei. Só que a partir do momento que eu chego bem vestida, bem posicionada, o resultado que você tem é na hora. As pessoas percebem o efeito da sua vestimenta na hora. Então, eu falo que é o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, que é palpável, é na hora. Então, as pessoas, elas querem essa transformação, elas falam, eu quero passar por isso também. E não é só vestimenta, é aquele autoconhecimento que a Sim. pessoa se conhece, ela sabe o poder que ela tem, Exato. as fortalezas dela para se colocar no mundo, né, Samir? Exatamente, porque não é apenas roupa. A gente fala sobre postura, sobre comunicação. Você entende sobre... Você acaba se entendendo, porque você olha pra dentro mesmo. Então, a gente conecta a essência ao objetivo e nossa vida tá sempre mudando de objetivo, né? Hoje você quer se Muitas posicionar... reformas, né, Gabi? Muitas reformas na Exato. casa. E a casa acompanha A isso casa também. acompanha, por exemplo, você ainda não é mãe, você vai passar pelo processo da maternidade. A sua imagem vai mudar, como a sua casa também vai mudar. Você precisa colocar protetores, você precisa esconder as tomadas, você precisa tirar aquilo que tem correria. perigo. É muito diferente fazer A energia projeto para também. alguém. Então, e na nossa vida também, a gente vai se posicionar no mercado profissional, a gente precisa ter mais um posicionamento mais clássico ali, dependendo do mercado que você vai trabalhar. Poxa, hoje eu sou uma mulher solteira, eu busco um relacionamento. Então, de que forma eu vou usar a minha imagem a meu favor? Eu não vou num date vestida até aqui em cima com blazer. Dica aí pra quem tá procurando Dica pra relacionamento quem também, consultora. Você não vai vestida até aqui em cima, né? Toda fechada. Poxa, eu posso colocar alguns pontos à mostra que eu não seja vulgar, porque não faz parte da minha essência, mas eu posso colocar isso a meu favor, né? Que são pontos estratégicos que a gente vai deixar à mostra. Então, a gente pode fazer isso de forma totalmente estratégica. Nossa vida sempre vai estar mudando, os nossos objetivos também. Então, essa construção, tanto na casa quanto na imagem, ela é extremamente importante e ela vai seguindo junto.
E o estado que a casa, que o ambiente está, tem a ver com a nossa sensação, Gabi? Como que tu explica isso para melhorar? Não, com certeza. Eu acho que o meu maior exemplo, que eu até falei pra ti, é se eu não arrumar a minha cama quando eu levanto, a minha manhã é muito bagunçada. Muito bagunçada, porque a tua casa é totalmente um reflexo da sua mente. Então, por exemplo, você tava usando o exemplo de mãe, né? Fazer um projeto pra quem tem filho é muito diferente, gente. É outra história. E eu acho engraçado que a gente tem a Casa Cor, né? Que é como se fosse a Fashion Week dos arquitetos. E tu entra em um ambiente, tu pensa, nossa, aqui eu tô de um advogado solteiro. Tipo, eu realmente consigo. Eu fico Consegue imaginando. Aham, exatamente. Eu consigo captar que aqui é de uma família. Porque é um ambiente mais alegre, é mais aberto, precisa de circulação para as crianças correrem, brincarem. Os cantos são abaloados para ninguém bater a cabeça. Acontece bastante. Então, isso muda muito. Mas indo para nossa casa. É a forma que tu lida com as cores também. Então, por exemplo, fazendo conexão com o da Sami, né? A gente tava falando que o preto não tem erro. Na casa, muita gente pensa isso, o cinza não tem erro. Gente, tem muito erro no cinza, na verdade. Uma generalização, né? Tava falando com a Samira que toda generalização não é boa e nem todos os extremos, né? Samira? Exato. O preto, as pessoas falam, o pretinho básico. Vai no preto que não tem erro, né? Na roupa a Preto gente emagrece. Sempre ouvi isso e meu acabei usando Deus. muito preto pra ir na Sim. academia e na verdade tinha outro significado. Exato. E aí, o preto é a cor mais difícil de se usar, mais difícil de combinar. Gente, se você compra um sapato preto para você combinar isso, que não seja com uma roupa escura também, é muito difícil. Sim. Né? Tem técnicas para isso. E acredito que para casa seja a mesma coisa. Não, a gente tem muito assim, por exemplo, o cinza, que eu uso de exemplo, porque todo mundo fica, vou fazer uma cozinha, não sei que cor, vai pro cinza clarinho. Se tu bota um cinza claro com um azul, que tipo, eu quero uma cor, vou botar o azul, que geralmente não tem erro também, né? O azul e o verde que a gente usa muito. Cinza e azul são cores frias, isso vai deixar triste o teu ambiente. É literalmente um ambiente muito triste. Mas se eu quiser trazer uma elegância, bota um tom de madeira com esse cinza. Ele vai ficar bonito, ele vai ficar imponente. Então é interessante. Não, Gabi, eu sou uma pessoa mais alegre, eu gosto muito de, por exemplo, fazer trilha, algo assim. Samira. Alegre da trilha tem a ver crossfiteira. Isso é verdade, Exatamente. gente. Eu sou super ativa. E aí a gente conecta a questão da essência de Com novo, né? certeza. E aí, provavelmente, então, tu gosta de natureza, é uma pessoa ligada a isso. E quando a gente quer uma paz, eu sou assim, eu digo um pouco por mim também. Eu vou perto do mar. Eu vou perto da natureza. A gente trazer esses elementos pra casa deixa a gente mais calmo. Então, trazer tons de madeiras, cores quentes, colocar uma vegetação ali, por mais que seja falsa, tá tudo certo. Tem a ilusão, né? A questão é de tu trazer a natureza pra ti, porque é da onde a gente veio, na verdade, né? Então, o teu cérebro vai entender isso como algo bom. E a iluminação também, tipo, a iluminação da cor quente, ali que a gente diz que é o 2700K, né? O 3000K, que é mais neutro, ela é muito importante dentro, porque se a gente pegar uma cor fria, vai parecer que a gente tá num hospital, é triste. E engraçado, Bru, que quando a gente fala da nossa imagem pessoal, tá muito conectado à forma como a gente se sente. Né? O ambiente, ele muda muito. Por exemplo, o McDonald's, ele teve que fazer um rebranding, porque antes as pessoas entravam, comiam rápido e saíam. E na nossa imagem, é a mesma coisa quando a gente usa as cores, o formato do nosso cabelo, né? Por exemplo, eu estava até conversando com a Bruna hoje, quando a gente usa uma peça na academia, por exemplo, preciso de mais energia. Por que as roupas de academia sempre são mais fluorescentes, mais coloridas? E Porque eu elas... nunca entendi isso. Porque Eu falei pra cérebro. Samira, não gosto, que não quero que ninguém me veja. E ela falou assim, por que tu não quer que ninguém te veja? Sim, Isso é a ver comigo. O problema não são as roupas, coisas. O problema sou eu que tenho alguma coisa que eu tenho que entender. Por que eu não quero que ninguém me veja? E aí eu comecei a lembrar de distúrbios imagéticos, digamos assim, de não se sentir confortável no próprio corpo. E aí entra a questão da autoestima, da pessoa se sentir confiante ou não. Por que você tá se escondendo? E aí a gente vê as pessoas. Por que certas pessoas usam muito preto? Elas não querem ser vistas. Quando você não tá se sentindo bem, que vai tirar foto com as amigas, geralmente você se esconde atrás, né? Você não quer aparecer. Então, as cores, elas impactam muito para isso. E o nosso cabelo também. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um cabelo reto e curto, ele vai trazer muita questão de força.
né? Traz mais autoridade. Autoridade, a gente percebe nas jornalistas, né? Agora a gente pega alguém com um cabelo comprido, mais ondulado, Gisele Bündchen, que a gente pega ela, aquela mulher sexy, que ela tem essas ondas. Natural, né? Natural. Então a gente pega nas roupas, também quando tem esse formato, né? Em ondas, com leveza, é uma mulher mais sexy. No corpo também. Às vezes a gente fala, poxa, mas só na roupa? Não, mas o nosso corpo também comunica isso. E aí a gente vê muito a questão da essência. A gente vê aquelas mulheres com corpo violão, naturalmente elas vão ser mais sexy, mais femininas, né? Diferente daquelas pessoas que têm um corpo mais reto. Geralmente modelo, elas têm esses corpos mais retos, né? Então, Eu até poxa, tava ficando triste que as mulheres que têm os corpos mais retos, eu já fiquei assim, modelo. modelo, gente, uma modelo com uma calça skinny, por exemplo, fica extremamente elegante. Vai colocar uma calça skinny numa mulher que tem um quadril largo e avantajado. Vai ficar péssimo. Exatamente. Entende? É de Então, saber o que faz bem pra ti e pra tu se valorizar, exato, né? que vai valorizar o seu corpo, o seu biotipo. Por isso que há beleza em tudo. Basta você saber usar a sua beleza a seu favor. E a forma como a gente também quer ser vista. Poxa, eu tenho um corpo mais retinho, eu quero transmitir mais sensualidade, eu vou colocar um movimento, eu vou colocar tecidos mais leves. Ou ao contrário, eu tô num ambiente corporativo onde eu preciso passar mais seriedade, onde eu trabalho com muitos homens. Então, eu preciso passar essa seriedade para que eles não me vejam com os olhos vulgar. Então, eu vou colocar elementos mais retos, né? Uma alfaiataria, um vestido reto, com cores mais sóbrias. Sim. Nesse caso, a vestimenta pode ser até um tipo de armadura, né? Porque a gente Armadura. sabe que nesses lugares, eu trabalhei um tempo na Assembleia Legislativa, lá em Porto Alegre, e eu lembro que as mulheres que chegavam de vestido colado lá, elas causavam, assim, e até quem se vestia mais, assim, tipo armadura, a pessoa não chegava, assim, então era uma forma de proteção. E aí já tem olhares pra ti, porque a maioria são homens, mas pra quem realmente destaca o corpo é muito maior. Então a gente tem que ter esse cuidado, que mesmo que essa visão venha do outro, a gente tem que saber que o que a gente vestir vai causar sensações às outras pessoas. Nós somos responsáveis pelo que as pessoas sentem. Eu sempre falo isso. Nós temos essa responsabilidade. Porque se a gente se veste de forma intencional, principalmente a gente usa isso a nosso favor. Mas muita gente fala, eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim. Só que será que isso realmente é interessante? A gente tem que se importar sim, porque a gente pode tirar benefícios disso. Com Eu acho- certeza. Ou malefícios também. Eu acho que quem não se importa, quem diz isso, pelo menos a forma que eu interpreto, é porque, na verdade, a pessoa não se entende o suficiente pra saber se o que a outra pessoa tá falando realmente, de fato, é uma verdade ou não. Então, tipo, não me importo. Tipo, é aquela ignorância que a gente acaba deixando de lado. Mas falando ali dos formatos que tu tava falando, Sami, isso também vem muito na arquitetura. Pensando já na parte comercial e corporativa, a forma que a tua marca se posiciona no digital e tudo mais, tudo isso também vai influenciar no teu local. Então, pessoas, por exemplo, advogados. Num escritório de um advogado, eu vou usar prateleiras muito mais retas, móveis retos, não vou trazer tanta forma Curvas, circular. né? Exatamente, porque eu não sei qual que é a área do advogado, na verdade, né? Um criminal não vai querer, mas agora talvez um civil vai querer uma mesa que tenha uma curva em que a gente se sinta mais confortável. Isso, inclusive, já aconteceu de um advogado que eu conheço que era de previdenciário. Geralmente pessoas que estão aposentadas e tudo mais, e eles me pediram um projeto que não fosse tão elegante assim, justamente para a pessoa não se sentir afastada do local, porque tudo comunica. Mais acolhedor, né? o ambiente. Exatamente. E até para não sentir, tipo assim, eu não posso pagar isso. Porque eles ganhavam na massa, não no valor em si. E realmente é uma estratégia. Então, tudo que vai estar, se a nossa imagem comunica, o nosso local comunica também muito antes, quando a gente chega, né? Já é algo cultural. A gente sabia quem tinha mais dinheiro pela melhor casa. Verdade. Então, isso reflete muito em como a gente é hoje também.
E na imagem a mesma coisa. Exato. Por isso que a arquitetura e a Tá moda super casado. andam juntas, né? E assim, como que tu usa no teu home office, então? O teu espaço de local, como que tá organizado? Vamos pegar dicas da Gabi aí. E também, todo dia tu tá lá, formal, com as tuas mentoradas? Na verdade, o início não foi, né? Porque o início era a renda extra, então eu trabalhava Era o coque Era o e coque, o colo. Theo brincando no tapete, o celular, o computador na mesa. Foi a forma que eu achei, é uma renda extra. E eu percebo que hoje influencia completamente, tanto que uma das primeiras coisas que eu falo com a minha mentorada, eu faço calls, eu faço alinhamento. Antes dela botar em prática, eu pergunto como que é a rotina dela. Tento ajustar a rotina dela. Tu tem 2 filhos, 3 filhos, tu trabalha, não trabalha, tu sai de casa, que horas, tu acorda, tu treina. Faz total diferença na execução e no resultado dela. Então, eu sei que não deu certo eu ter a ilusão que o trabalhar com a internet, com o digital, era o computador e o celular e já me bastava. Então, eu fui construindo rotina. Eu era totalmente fora da rotina, ainda mais com o bebê pequeno. A rotina era conciliando no tempo que me sobrava. Então, eu não tive que utilizar as ferramentas que eu tinha no tempo que me sobrava. Eu tive que acrescentar aquele trabalho, aquele conhecimento, buscar achar o maior possível de tempo para poder acrescentar. E eu tive que me organizar também no dia a dia com meu filho. Eu não tinha organização de sono, como eu te falei. Mas eu falo sempre pra ela assim, eu pergunto, aonde tu vai estudar? Ah, eu vou pegar meu celular. Da onde? Do sofá? Não. Tu vai sentar ou na tua cozinha, se não tiver um escritório ainda, mas nós vamos planejar. Então, hoje, né, é primordial, nós botamos até pro nosso quarto, por enquanto, que nós moramos em um apartamento com dois quartos, e um é escritório, é fechar a porta e trabalhar. Então, é cumprir horário também. Se eu trabalhei mais de 9 anos cumprindo horário, né? E a gente sabe que por isso funciona. Tu acordar, tu te vestir, tu pegar teu café, o teu carro e ir pro teu trabalho. Na internet é da mesma forma. Se tu não levar desta forma como o teu próprio trabalho, ter comprometimento ainda mais contigo, tu não vai conseguir resultados. Se tu trabalhar de forma bagunçada. Então, tem que ter uma mesa de computador. Não tem computador, Bru. Vou começar só com o meu celular. Começa com o teu celular. Pega uma mesa, pega uma bancada, faz. Eu tenho a minha foto até hoje. Eu ia para um quarto, eu botava uma caixa, uma bancada, uma cadeira, e ali era o meu escritório. Foi assim, 2023, 2024. Eu trabalhava no meu escritório que eu construí da forma que eu tinha. Hoje nós temos a nossa bancada, as nossas cadeiras, né? Investimos no nosso negócio porque é o nosso negócio. A internet hoje é o meu negócio. Mas agora eu lembrei da questão da cama. Iniciei 2025, eu tava assim, ó, de parabéns, muito orgulhosa. Eu li aquele O Milagre da Manhã, que eu li, acho que Então, acho que a gente leu aqui, que a gente vem da autoajuda. A gente comentou sobre isso, que a gente gosta muito da parte de psicologia, Exato. livros de autoajuda, você conhece também. Sim. Então, aquela coisa de você ter rotina, você ser realmente uma pessoa disciplinada. Funciona, e as pessoas que mais ganham dinheiro são super disciplinadas. Elas têm uma rotina, elas acordam, elas põem a roupa da academia, elas já ativam o cérebro que elas estão acordadas, despertas. Elas não podem ficar até meio-dia de pijama. Ou até o meio-dia sem fazer que nem eu sempre fui muito de passar maquiagem para trabalhar. Eu sempre trabalhei maquiada. Então, para mim, foi um impacto como mãe ficar dentro de um apartamento sem me maquiar. E eu tinha me perdido disso. E a internet me devolveu isso. Então, todos os dias eu peguei uma base de cor, eu passo base de cor, eu passo um batom um lip tint, eu arrumo o cabelo e me posiciono como minha empresa. Eu coloco uma roupa boa, como eu não trabalho fora, eu não vou deixar as minhas melhores roupas guardadas porque eu já estou há 3 anos fora do mercado físico, do mercado tradicional. Eu uso as minhas melhores roupas para dar uma aula, para fazer uma live, e isso funciona. Então, eu vejo que às vezes as pessoas que não têm muito resultado, elas estão ainda não vendo o mercado digital, o empreendedorismo, o trabalhar para si mesmo e se valorizar. Então, eu utilizo de tudo um pouco, assim. A gente conseguiu hoje realmente ter o nosso campo de trabalho. Usando a imagem e o espaço, né? Pra A imagem e o conseguir espaço, trabalhar. claro. Alavancar a carreira. Eu falei com a Samira hoje sobre trabalhar de pijama. Meu Deus, ela falou, um dia a pessoa tá mal, não tem problema, mas agora Isso. todo dia é um Não tem problema. como, Isso. Não tem gente. como. E eu falo, o dia que vocês não me verem nos stories, você fala, Samira não tá legal hoje. Porque é o dia que eu não tô maquiada, não tô me sentindo bem. E se eu trabalho hoje com posicionamento de imagem, né? Se nós trabalhamos, colocamos ali a nossa cara, empresárias, né? Trabalhando ali, precisa da internet para isso, é importante com que a gente esteja arrumada. Né? Aparecer maquiada, isso eleva a nossa energia, a gente começa a fazer com que as coisas alavanquem, sabe? Parece que a gente acredita em si, né? Depois que se arruma. Eu Gente, tenho muito isso. o poder de você acordar e se arrumar é outra coisa. Você começa o dia de outro jeito. E é dessa forma também que eu faço. Eu acordo,
tomo banho, me arrumo, me maquio e depois Arruma a cama, porque se a cama não tiver arrumada e eu não tiver maquiada também, eu não gravo story. Aí eu vou emendando uma coisa na outra que o bebê chora, aí tem que levar na creche, aí eu tenho que comer, aí não sei o que aconteceu, eu respondi o WhatsApp, meio-dia, não me arrumei, e aí já tô cansada, aí não sei o que eu tenho que fazer, e vai trabalhando respondendo, e não me maquiei, e não divulguei, não fiz o meu marketing. Exato. E aí você acaba se perdendo. E aí, um dia, ok. 2, passou do 3º dia, 3 meu é amor, demais, pelo né? Vai amor virar a de rotina Deus, da não dá. semana, se não Vira cuidar, né? rotina, a semana acaba ali, poxa, quarta-feira, quinta e sexta já finalizou. Poxa, você deixou de colocar excelência em você mesmo, né? E eu passei por essa fase de transição, porque eu prestava serviço para uma agência, e eu falei, poxa, quando eu saí, né? Eu falei, eu invisto tanto tempo na agência, ganho tanto. Quando eu trabalhava com marketing, né? Eu invisto isso, ganho isso. Se eu investir esse tempo para mim, eu posso dobrar, triplicar, e aí agora eu tenho que dar o meu melhor para esse momento. Eu falo, então eu vou segunda-feira, 8 horas da manhã, tô lá maquiada, tem que estar. E tu Mas mesmo tem que ser o teu próprio chefe, né? Aquela pessoa que tá ali. Vamos fazer, tem que estar se automotivando. Sim, e eu acho que para mim hoje é uma das maiores dificuldades. Essa Pra automotivação. mim também. Não sei, olha, tem Mas sido. sabia que eu tava estudando sobre automotivação. Como continuar motivado. E todo mundo fala muito da frase: quando a motivação não vem, a disciplina tem que vencer. Mas aí a gente esquece que pra disciplina vencer, a gente tem que ver uma dopamina nesse. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho que ver algo de bom realmente naquilo pra gente conseguir ter um mínimo de disciplina, porque não existe a gente querer fazer algo que a gente não consegue imaginar nada de bom vindo daquilo. Acho Exato. que é objetivo e propósito, né? Quando tu fala com o bebê, com as dificuldades. Não, eu quero mudar de vida. Na verdade, teve um motivo principal pra tu entrar, né? Nessa mentoria. Não sei se tu quer compartilhar aqui. É o seu porquê, né? É. O porquê, pra quem De provar você pra faz. ti mesma que eu sou capaz de construir o meu financeiro. Sabe que hoje me perguntar qual é o motivo de ter migrado para um mercado totalmente distinto do que tu tinha, né, de propósito de vida e te encontrar. E hoje eu digo que eu sou feliz, eu gosto de acordar, eu gosto de ir pro Instagram, coisa que eu nunca me imaginei fazer. Eu gosto de trabalhar com vendas, sendo que eu era uma pessoa que a primeira vez que uma pessoa fala para mim, você vai ter que vender produtos que não são seus na internet. Eu não sou boa em venda. Eu vou vender para quem? Eu não vendo nem bala. Eu não peço nem pizza no telefone. E eu me tornei boa. Eu descobri que eu posso ser boa no que eu quiser quando eu fiz a minha primeira venda de algo que não era meu. Mas eu comecei com um propósito porque eu queria me sentir colaborativa no lar ou então ter a segurança financeira se caso alguma coisa fugisse do meu controle emocional como mulher, eu tivesse as condições de arcar, de ter meu próprio rumo. Eu contei na questão de relacionamento. São 16 anos, então eu era aquela mulher que me sentia 100% dependente financeiramente. E hoje, um dos meus maiores troféus é me sentir independente financeiramente, mas ainda assim colaborativa com ele e nós nos tornarmos uma equipe, sabe? Não tem mais o propósito que era do início, se tornou um outro propósito. Mas a internet em si, ela foi construindo isso aos pouquinhos em mim e me perdi um pouco. Podcast... A gente vai conversando. Mas eu queria muito te perguntar sobre nas dificuldades, assim, o que não te fez desistir? Porque às vezes eu penso, eu tô ali produzindo conteúdo e às vezes me dá um desânimo, eu penso assim, se eu desistir vai ser muito mais fácil eu tocar aqui, não aparecer e eu seguir aqui com as minhas coisas. Como que tu fez para expandir? Porque tu iniciou vendendo sem aparecer e aí teve a transição de aparecer. Sim, eu iniciei totalmente com propósito, eu sempre falo, eu tenho muito orgulho disso, que na minha realidade de que eu vinha, R$2.000 na minha renda a mais, iria ajudar muito meu marido e estaria tudo bem. Essa era a minha realidade de anos de vida. 2.000 a pessoa se virava e sobrevivia, né? E a minha faculdade em si poderia me ajudar. Então, o digital entrou como uma renda extra, como eu sempre falei. Eu sempre tentei vender outras coisas. Quando eu comecei o digital, eu não conhecia ninguém no meu ciclo que faria isso, que vendia produtos físicos que não era certo. Eu não sabia o que era mercado de afiliados, não sabia o que era tráfego pago, tráfego orgânico, não sabia nada sobre digital. Nunca isso. Eu sempre fui a pessoa que apareci.
compartilhar um café, um treino. Então, aparecer, fazer um story não era algo difícil para mim. Mas não era esse meu objetivo quando eu iniciei digital. Eu queria fazer uma renda extra. Então, foi quando eu tive o primeiro contato com alguns cursos. Participei, sim, de alguns cursos de vender cursos. Eu digo, não fez sentido para mim. Eu não vou vender algo que a pessoa vai ficar no círculo que eu estou. Eu quero ganhar dinheiro. Esse era o meu foco, era ganhar uma renda extra. Então, eu conheci o mercado de afiliadas com produto físico, que é uma maquininha de tom. Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse mercado de afiliadas. Tinha muita vergonha de falar que eu tava vendendo maquininha, porque eu era arquiteta, e como tu vai vender maquininha? Então, eu fiquei naquele momento onde as minhas iniciantes começam dessa forma. Não quero que ninguém saiba, ninguém pode saber que eu vou vender isso, só preciso de uma renda porque eu estou desesperada por 2.000. E eu entendo elas hoje, por isso que eu acolho. Primeiro eu quero saber qual é o objetivo dela e sempre é fazer 2.000. Depois elas veem que elas podem muito mais, que a internet é um oceano de possibilidades e que ela pode vender um arsenal de produtos e se autoconhecer. Então, quando eu comecei a fazer minha primeira venda da Tom, totalmente no orgânico, sem ninguém saber, eu digo, esse negócio funciona. R$300 de comissão. Amor, fiz R$300, funciona. Ele não conhecia também, ele nem sabia como funcionava, mas ele sempre foi uma pessoa que sempre me impulsionou. Quer fazer cirurgia? Faz. Quer não sei o que? Vai. Ele sempre foi a pessoa mais... Tanto que nós estamos aqui porque ele foi a pessoa corajosa. Mas fiquei uns 6 meses vendendo a maquininha de cartão da Tom. Tinha vários desafios, era bebê pequeno, era casa para cuidar. Mas eu vi que funcionava. As pessoas ao meu redor, conhecidas, foram percebendo que a Bruna não foi pro mercado de trabalho, não começou a trabalhar, tá vendendo produtos físicos que não é seu. O que é isso? Então, gerou curiosidade. Comecei a indicar o treinamento que eu estou até hoje, há mais de 2 anos, para algumas amigas, e elas foram também tendo resultados. Eu digo, isso funciona, mas eu não tinha intuito de ser mentora, porque eu não me achava capaz. Eu ainda era a Bruna incapaz de treinar alguém, de ensinar, de transbordar. Eu só sabia ensinar a se cadastrar na plataforma, conhecer o produto, ganhar comissão e ter a sua renda. Foi quando um mentor, que é o meu mentor hoje, né? E hoje muitas pessoas me falam isso, falam, Bru, tu tem uma forma muito didática de ensinar. Tu ensina de um total zero, uma pessoa que nunca teve experiência com a internet. Tu tem total credibilidade e tu não só testou uma coisa, eu testei mercado de afiliações de grandes marcas. Eu te falei, né? Que pra eu saber se realmente dava certo. Vende Magalu, Shopee. Vende Magalu, vende Shopee, Shein. Eu testei outros tipos de plataformas, testei vários produtos. Produtos que não condizia, assim, com a minha essência. Eu sou cristã, então eu tenho muito temor de fazer algo que seja errado. Então, no meu início, eu tive muito temor, por isso que eu comecei com a Tom. A Tom é uma maquininha, ela não vai fazer mal pra ninguém, vou vender a Vai Tom. ajudar, né? Vai ajudar o empreendedor ali com as suas taxas. Então, eu fui construindo credibilidade nos produtos físicos, fui vendo o dinheiro entrar, fui aprendendo a vender, a quebrar a objeção e fui me tornando alguém que fui notada. Foi quando o mentor falou assim, Bruna, eu acho que de repente agora chegou a hora de tu pensar, porque eu tinha 10 pessoas mentoradas por mim, tudo no WhatsApp. E eu comecei a ter vários braços, assim. Era WhatsApp, era grupo, era call. Eu não tinha ainda noção de quem eu tinha me tornado. Eu não percebi que eu tinha me tornado mentora. Foi natural até. Como é que tu se tornou mentora? Quando eu vi, eu tinha 10, quando eu vi, eu tinha 15 amigas, e uma indicava para outra amiga. E eram feedbacks no meu direct de, Bruna, meu Deus, que mundo é esse? Que é essa? Porque as pessoas às vezes pensam que tráfego pago é um alienígena que tá te metralhando e te espionando, né? E não, é uma metodologia, uma estratégia que funciona para qualquer nicho. Eu posso vender qualquer coisa hoje. Eu digo que eu comecei pelo mercado de afiliadas, mas a minha mente, ela é expandida, sabe? Eu sei que eu não vou parar aqui, né? Eu não me imaginava afiliada nem mentora, então eu não sei aonde eu vou parar. E hoje elas conhecem esse mercado, constroem uma renda, ajudam em casa e vão criando uma potência, vão se identificando, vão ficando mulheres, elas todas chegam muito com medo, né? Temerosas, incapazes. Então, eu fui construindo essa credibilidade, fui construindo o meu conteúdo, que nem eu até falei, eu fui construindo, fazendo as minhas próprias aulas. O teu escritório, né? No meu escritório, com o meu celular. Depois eu entendi que existiam gestores de tráfego, pessoas que gravavam conteúdo, gravei meu conteúdo, construí área de membros. As coisas foram se tornando, foram crescendo. É assustador pra mim, porque é muito pouco tempo. Mas é algo que realmente transformou totalmente a minha vida. E como que a gente pode, então, otimizar um home office com pouca verba ali? Bom, a primeira coisa que eu falo é a gente tentar separar o máximo possível da cama. Quando tu falou, eu fiquei...
Samira já Porque- trabalhou da cama, doente? Eu evito cama, até porque eu não vejo muito conforto, assim. Tanto Não. que eu acho que eu preciso de um arquiteto na minha casa. Eu Vamos conversar. também preciso. Não, mas eu digo da cama do quarto, assim, da gente não ter a mesinha no quarto, porque o quarto é o lugar que a gente descansa, que a gente dorme. E isso influencia até no nosso cérebro, porque da mesma forma que a forma que a gente se arruma, a gente se vê pronta para o dia, a forma de a gente tá entrando no nosso quarto, a gente se vê descansando. Então isso vai influenciar também, são estratégias diferentes que a gente vai ver, a iluminação, o cheiro, inclusive, as essências, tudo que é os sentidos, a gente consegue brincar dentro de casa. Então, o home office tentar, se possível, claro, num quarto, né? Às vezes a gente não tem como. E senão a gente tentar ir pra sala, pra sacada, pra esses outros ambientes, mas deixar o quarto lugarzinho sagrado. Não, mas a Pra gente conseguir fez um separar. quarto só pro escritório. Ah, tá. É, a gente Não. tornou de 2 e o 1 é só Aham. escritório. Então, fechou a porta, é escritório. É, eu acho que é o mais importante, principalmente, e tentar não deixar bagunçado, arrumar. E se quer economizar, não tô com dinheiro agora, vai numa pintura, faz uma decoração, bota uma prateleira com adornos, né? Que é decorações que identifique com quem é você, tipo, se eu gosto de natureza, então coloca lá uma plantinha, se eu gosto de viagem, coloca de alguma coisa de viagem que tu fez, coloca um livrinho sobre alguma coisa que tu gosta sobre a tua área, isso já vai trazer outro ambiente, já vai parecer que a gente tá num lugar realmente de fato, mas pra quem, tipo, eu tenho o meu local e um corporativo, por Isso, exemplo, que a gente quer um escritório, vai começar agora. Eu acho que o maior investimento que tu vai fazer é deixar teus funcionários confortáveis, porque são eles que estão trabalhando para ti. Então, coloca uma iluminação legal, deixa uma cadeira legal, tem um ambiente para convivência. E é claro, a gente fazendo como que a marca quer passar. Eu quero passar poder reto, quero passar confiança, ovalado. Essas coisas que a gente consegue passar dentro Tem a história do da local. mesa que tu me contou Tem também. a história da mesa. Sim, bom, o ovalado traz essa questão de confiança também. Então, rostos, eu acho que a Sammy vai falar melhor do que eu, rostos que são mais redondos trazem, tipo, uma leveza e, de certa forma, tu fica mais confortável com essa pessoa do que com um rosto que é mais reto, que traz mais uma autoridade, que é onde tu tá afastado. E aí, como antigamente, ali que a gente tinha não é plenária, eu tô com plenária na minha cabeça, mas não é plenária, que era da Grécia, onde todo mundo se reunia, era uma mesa redonda, porque todo mundo está aqui participando, todo mundo tem importância. Então, quando tu tem uma mesa redonda, ovalada, dentro com o teu cliente, ele vai se sentir mais confortável contigo, ele, consequentemente, vai te ouvir mais, ele tem mais chance de fechar esse negócio contigo também, por conta de uma mesa, por conta da tua iluminação. Então, investir no teu escritório, no teu negócio, na parte de arquitetura, não é um dinheiro que eu não vou ver. Não, é um investimento que tu vai ver todo dia, na verdade, na tua produção e da forma que tu impacta teu cliente. Um investimento inteligente, né? Exatamente. Como eu costumo falar na imagem, é o investimento que a gente vê retorno na hora ali, né? Então, a gente está quase terminando. Quero que vocês deixem, então, as redes sociais de vocês, lá onde vocês divulgam mais o trabalho de vocês, os conteúdos. O meu arroba no Instagram é @brunareis_almeida. É onde eu realmente me conecto 100% com a minha audiência, tanto por direct, tem o WhatsApp na minha bio que eu tenho. Sou eu que estou ali. Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro o Oi Bru vindo do seu Instagram. O Gabi foi. Bom, o meu arroba é arcgabriele, Gabriele com 2 L's e E. É ali que eu vou mostrar um pouco mais do meu dia a dia, eu mostro um pouco das obras, dos projetos, explico um pouquinho o que está acontecendo ali, como que a gente pode ajudar. E, inclusive, para todo mundo que estiver assistindo aqui e tem um home office, ou um escritório, um comércio, que queira uma consultoria, é só perguntar, Gabi, isso aqui tá de acordo ou não? Pode me mandar mensagem que eu vou estar disponível. Samira, tem até teu evento, aproveita para... Sim, chegou meu momento. Bom, meu Instagram é samiragomes.moda. É lá onde eu partilho, né, esse processo das minhas clientes, meu dia a dia. E eu quero deixar um convite especial para todas as mulheres de Florianópolis, que no dia 9 de agosto, às 10 horas, teremos um evento presencial. Um evento que se chama De Frente com o Espelho Experience, que ele saiu ali do digital e fomos para o presencial.
Então, vão ser ali 50 mulheres reunidas para quem ama networking, para quem ama esse universo de conexão. A gente vai falar sobre com ferramentas de PNL para descobrir o estilo pessoal. Vamos ter um desfile de moda, teremos palestrantes incríveis e muitas parceiras. Então, eu deixo o convite aberto para vocês que estão aí assistindo para fazer parte desse dia. E eu quero vocês comigo nesse dia também. Com certeza. obrigada. Já tô imaginando a Gabi lá vendo o espaço. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Essa iluminação tá legal? Ótimo, a gente precisa da Gabi lá. Inclusive também na minha casa, Gabi. Com certeza, a gente vai. Nas nossas casas. Então, muito obrigada pela presença de todas. Obrigada. E até o próximo episódio. Então, curta, comente, compartilhe se você gostou da nossa conversa. É isso. Aê.